Olá, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos. Como minha amiga disse, sextou, né? Sextou com um bom vinho, com uma maravilhosa cachaça, com um drink feito com cachaça, enfim. O que eu espero hoje, pessoal, é trazer um pouco de imersão para vocês, um mergulho, um pequeno mergulho aí no mundo da gastronomia, dessa cultura fantástica, desse momento que a gente, o mínimo que a gente faz são 3 vezes por dia, né? A gente, de maneira geral, a gente encontra com a culinária e com a gastronomia 3 vezes por dia. Isso no mínimo, né? Café da manhã, almoço e janta. Eu encontro mais vezes, eu gosto muito de comer, então eu como mais vezes durante o dia, né? Mas vamos conhecer um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho disso e fazer um retrocesso. E no meio do caminho, eu vou fazer o que? Eu vou te dar 5 técnicas, não são dicas, não. Eu vou mostrar para vocês, relembrar alguns. Eu acredito que deve ter alguns cozinheiros, chefes de cozinha, ou pessoas que gostam de cozinhar em casa, e vocês estão assistindo por aí. Então, para quem já sabe relembrar essas técnicas e passar de que maneira a gente pode ainda melhorá-las com o uso da cachaça, e para quem não conhece, apresentar, para que possa fazer. E no finalzinho, eu quero fazer uma provocação, como meu antigo amigo Bujan falava, eu quero fazer uma provocação com vocês no final disso. Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Então, pessoal, primeira coisa, né? A gente escuta várias vezes falar, gastronomia para cá, gastronomia para lá, gastronomia para cá, gastronomia... Mas isso aqui é uma palavra, tem uma palavra que eu não ando vendo muito, não ando ouvindo muito, né? Parece que as pessoas esqueceram um pouquinho da culinária. A gente não vê tanto culinária escrito, culinária, não tem muito mais. O que a gente vê é a gastronomia de tal forma, movimentos gastronômicos, e tem um porquê isso, eu vou falar um pouco disso agora. O termo culinária, tá, é muito antigo, e ela refere-se pura e simplesmente à arte de cozinhar. Mas cozinhar é uma arte? Eu pergunto, eu tenho certeza que sim, mas eu gostaria que vocês fizessem uma autoavaliação. Todo mundo cozinha, de alguma forma cozinha. Bem, alguns bem, outros mal, enfim, né? Tem gente que cozinha melhor, tem gente que cozinha pior, mas praticamente todo mundo cozinha. E a pergunta que eu te faço é, de que maneira você expressa essa arte sua? Né? Você expressa sozinho? Você expressa acompanhado? Porque cozinhar não é um ato solitário. Pode ser solitário na hora da produção, mas não é na hora da partilha. E é um pouco sobre isso que eu quero falar também. Então, culinária é pura e única, exclusivamente a arte de cozinhar. A gente cozinha. Pronto, a gente cozinha. E gastronomia? Gastronomia é uma palavra mais abrangente, é um termo mais abrangente, né? Quando a gente fala gastronomia, a gente fala também da culinária, da arte de cozinhar, mas a gente aborda outros aspectos. Um deles é a bebida. Outro, a harmonização, as técnicas puras, né? Os materiais de serviço, os serviços propriamente dito, né? As técnicas para se servir isso, essa culinária. Então, tudo isso é gastronomia. Então, gastronomia é o conjunto de ações, né? Do receber, do servir, do serviço prestado, da arte de cozinhar. Então, isso é gastronomia. Tá? E será que a gente faz gastronomia em casa? Tudo depende. Se a gente só cozinha, pura e simplesmente não. Mas se a gente vai buscar uma técnica, se a gente vai buscar uma instrução, se a gente pega um livro para ler, se a gente se aprofunda um pouquinho mais, se a gente faz um prato e já quer pegar logo um vinho, melhor. Mas será que tem algum vinho que combina bem com esta preparação que eu estou fazendo num momento especial? Eu já estou falando de gastronomia e não pura e simplesmente de culinária. Tá bom? Então, culinária é excepcional, mas ela está dentro da gastronomia. E aí eu venho para cá e agora eu tenho várias perguntas, 5 perguntas para fazer para vocês. Obviamente, né? Vocês vão respondendo aí de casa, vocês vão pensando a respeito disso. Vamos fazer uma imersão vamos voltar um pouquinho, né? No tempo. E
Você consegue lembrar do seu primeiro alimento? A gente não consegue. O primeiro alimento da gente foi leite. Mamíferos, né? O primeiro alimento da gente foi leite. Leite materno, o primeiro alimento. Ninguém vai conseguir lembrar disso. Não tem como, né? Mas se eu perguntar assim para você, qual é o primeiro alimento que você se lembra comendo? Será que você vai conseguir lembrar? Será que você vai conseguir voltar no tempo e lembrar qual foi o momento? Né? Pode ser que o primeiro alimento que você lembra foi com 10 anos, 15 anos, 20, não sei. Né? Mas em determinado momento, qual foi a primeira coisa que eu comi? O que eu lembro? Por exemplo, eu me lembro muito claramente, assim, para mim é nítido. Na informação, eu comendo polenta frita, segurando a polenta frita com uma mão numa banheira. Quer dizer, eu era criança, estava tomando banho e comendo polenta frita. Casa de italiano. Então, isso ficou muito marcado para mim. Isso ficou muito marcado para mim. E como eu cresci nessa casa, e não quero falar de mim, não, mas eu quero fazer um retrocesso junto com vocês. Tá? Como eu cresci nessa casa, e foi muito prazeroso crescer nessa casa, aliás, eu estou nela, estou onde eu cresci, isso me fez ser quem eu sou dentro da cozinha e gostar do que eu gosto. Então, quero fazer outra pergunta para você. Por que você come o que você come? A gente come um compilado de informações. A gente come o que a nossa família ensinou a gente a comer. O que a mãe ensinou, o pai, o tio, a tia, às vezes a tia da escola, às vezes um amigo, nos ensina a comer. As pessoas nos ensinam a comer o tempo todo. Então, qual foi seu primeiro alimento? Com certeza o leite. Por que você come o que você come? Porque você é um compilado de informação. E quem ensinou você a comer? O mundo, o lugar que você vive. Se você mora numa cidade, está me escutando numa cidade, por exemplo, que fica no Paraná, você está comendo um tipo de alimento, seu café da manhã é de um jeito. Se você está no norte, provavelmente seu café não seja pão, seja cuscuz. Nós somos todos diferentes. Agora, o grande lance é o seguinte: todo mundo, ou a grande maioria, gosta, né? Quem pode comer por conta de intolerâncias e demais problemas gástricos, mas em que momento você deixou de beber leite e comer queijo? Em que momento você gostou, entendeu que queijo é bom na pizza, que é bom no macarrão, que queijo é bom no lanche, no cheeseburger, no sanduíche? Em que momento você deixou de gostar de leite e passou a gostar de queijo? Essa pergunta, ela fala muito mais do que só entre leite e queijo. Essa pergunta, na verdade, fala assim: quando você cresceu para a gastronomia? Quando você deixou de comer o miojinho? Eu como miojinho até hoje, às vezes. Mas quando é que você, por falta de tempo, quando é que você deixou de comer aquilo que era mais basal, ou só como alimento e para comer prazer? Será que a gente consegue lembrar disso? Com quantos anos? Porque eu conheço gente que não parou até hoje. Né? Só que nós não comemos mais por tanta necessidade. Infelizmente, essa é uma realidade ainda em boa parte do nosso país e também em boa parte do mundo, infelizmente. Mas a grande maioria de nós aqui, as pessoas que estão assistindo, não comem por necessidade, comem a maioria das vezes por prazer. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Né? Antes de começar a falar de produção, disso, daquilo, por que você come o que você come? Quem foi que te ensinou a comer? E aí eu pergunto outra coisa. Qual é o seu prato preferido? Nossa, tem gente que está falando lasanha, tem gente que está falando pizza, tem gente que está falando, sei lá, cheeseburger, tem gente que está falando arroz e feijão, tem gente que está falando churrasco, tem gente que está falando pastel. Por que essa mania de achar que comida é só arroz e feijão? Comida é tudo que se come, é tudo que se nutre. Ou nutre o corpo, ou nutre a nossa vontade, o nosso desejo. Né? Um sanduíche pode ser perfeitamente comida, uma refeição, não tem problema algum. Mas qual é o seu prato favorito? Não é? Provavelmente, se você tem um prato favorito, você sabe fazê-lo. E quando você sabe fazer, você faz bem porque é seu prato favorito. E provavelmente você mostra isso para alguém.
na sua casa pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, companheiro, sua companheira, não importa. Provavelmente o seu prato preferido você ensina para alguém. E aí você passa, né, de quem te ensinou a comer para quem você ensina a comer. Todo mundo que é chefe de cozinha, galera, eu sou chefe da minha cozinha, ou no meu restaurante, ou na minha casa. Na minha cozinha mando eu, portanto sou o meu chefe, ok? Quando eu estou na minha cozinha, eu sou o chefe de cozinha. Quando eu estou lá e eu vou fazer o meu chin-chin de galinha, que é um prato que eu adoro, eu sou fascinado pelos pratos do norte e nordeste brasileiro. Quando eu vou fazer o meu chin-chin de galinha, quando eu vou fazer o meu acarajé, meu vatapá, eu não sou baiano. Eu ensino alguém a comer. Desde tempos que eu ensino pessoas a comer. Todo chefe de cozinha ensina alguém a comer. Né? E esse momento da troca do leite para o queijo, né, é muito bacana. Porque também existe essa troca para quem te ensinou a comer e quem você ensina a comer. E eu vou passar uma informação para vocês. Nós comemos aproximadamente aí 3 toneladas de comida por ano, média do Brasil. É muita comida. E quem você ensina a comer com isso? Né? Eu tenho escola. Eu tenho escola acadêmica, mas eu também tenho um outro tipo de escola, de quem me ensinou. E aí eu passo para cá e convido vocês a conhecerem aqui um pouco da minha história e, por que não, um pouquinho da história da gastronomia aqui na minha cidade e, por que não, também do Brasil. Essa senhora que está aparecendo na tela é a minha avó, por parte de mãe. O nome dela é Laudêmia Miguel. Essa foto foi no aniversário dela de 83 anos, nós estávamos tomando uma cerveja. Ela gostava muito de beber cerveja e gostava muito de tomar aperitivos italianos. Ela era uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica. A pessoa que mais xingou garçom na vida, que eu conheço. Por que ela xingava? Porque toda vez que ela entrava num restaurante junto comigo, ou junto com a nossa família, e nós íamos pedir alguma coisa para beber, o garçom olhava para ela e falava: a senhora aceita um refrigerante? Aceita um suco? E ela olhava com um olhar flamejante para o garçom e falava: eu quero alguma coisa alcoólica. E eu adorava isso, eu adorava beber com a minha avó, conversar com ela. Mas tem mais coisas que ela me ensinou. E dentre essas coisas que ela me ensinou, eu vou passar uma delas para vocês agora, que é o uso da cachaça dentro da panela. A primeira vez que eu vi a cachaça ir para dentro de uma receita foi com ela. Foi ela que me ensinou, com a técnica de fazer rosquinha de pinga, como ela chamava. Essa preparação nunca faltou na casa dela. Rosquinha de pinga. Você podia chegar a hora que fosse, sempre ia ter um café e sempre ia ter rosquinha de pinga, que é, na verdade, uma massinha de ovos e de trigo, né, um pouquinho de fermento, e que ela colocava uma cachaça no meio, e ela colocava uma cachaça até que razoável em quantidades, e fazia aquela massinha, fritava e passava no açúcar com a canela. Nesse momento tem um monte de gente aí lembrando de rosquinha de pinga, né? Até em outros lugares a gente faz cueca virada, que é uma preparação também típica brasileira, né? Então, é parecido com aquilo. Essa foi a primeira vez que eu vi a cachaça dentro de alguma preparação. E você percebe que eu vi isso dentro da culinária. Ela não estudava nada para fazer isso. Ela simplesmente fazia. Mais tarde eu fui entender que eu precisaria de mais ou menos uns 40 anos de cozinha para saber metade do que ela sabia. E eu fui aprender isso dentro da faculdade. Eu fui aprender isso estudando gastronomia, eu fui aprender isso chefiando cozinha, eu fui fazendo isso montando restaurantes. Mas eu nunca esqueci da rosquinha de pinga. Então, pessoal, trazer a cachaça para dentro da panela é falar de história, é falar de tradição, é falar de momentos, é falar de família, falar de culinária. E aí a gente faz um upgrade.
a gente vai buscar o quê? Vai buscar mais técnicas, a gente vai buscar saber de mais coisas, aquilo para a gente já não basta mais. Né? Por quê? Porque a gente quer ensinar pessoas a cozinhar, porque a gente quer ensinar pessoas a comer, a gente quer mostrar um mundo de possibilidades. Então a rosquinha de pinga ficou um pouquinho de lado e a gente vai estudar um pouquinho. E aí a gente aprende que cachaça pode promover cor, sabor e textura. Como assim? Mas tiveram textura? Cachaça dá textura? Dá. E aí dentro da faculdade eu encontrei de novo a minha avó. Por quê? Porque simplesmente eu descobri que aquela crocância que fica na massa do pastel, quando a gente frita, é promovida pela cachaça. Nossa, mas eu precisei ir lá na faculdade estudar para saber uma coisa que minha avó sabia simplesmente fazendo. Né? Então eu tenho aqui, esses slides eles mostram a receita de massa da minha avó, que servia para tudo. Era massa para bolinho bolinho de chuva, era massa para isso, tudo era a mesma coisa. Entendeu? Um punhado de trigo, um ovo mais uma gema. O resto você corrige. Como? Se ficar mole, você põe trigo, se ficar duro, tu põe ovo. Tá? Então, assim, era uma coisa muito, muito simples para ela. E depois de muito tempo, essa massa, essa cachaça, ela foi parar na massa do meu pastel e, consequentemente, aqui a gente tem um prato típico que é a empada frita, que está na tela de vocês. E essa empada, ela é um prato que a cidade toda faz, praticamente todos os restaurantes fazem, assim como cada cidade tem o seu prato típico, aqui a gente tem a empada frita. E a massa da empada frita é uma massa que não vai cachaça, mas colocando, a gente consegue essas bolinhas que vocês estão vendo. E essa crocância, textura, é promovido pela cachaça. Então a cachaça para dentro do prato, ela explode. Ela tem o seu valor. E aí, pessoal, a gente estuda mais um pouco e vai descobrir que tem muitas coisas bacanas no mundo da gastronomia e no mundo da culinária. E que elas só se propagam e que elas só ganham o valor que elas precisam quando pessoas importantes as escrevem, como a gente está fazendo agora. Como a gente está fazendo, perpetuando que cachaça, pela primeira vez, é vista de tal jeito, que provavelmente vocês, a partir de agora, vão criar uma receita e vão escrever essa receita, e quem sabe um dia, né, essas receitas vão parar dentro de um grande livro, dentro de um grande compilado de informações de pessoas que trabalharam para isso, de pessoas que trabalharam para transformar a arte de cozinhar num grande estudo, e que pararam de fazer coisas simplesmente para comer, para ensinar pessoas a comerem melhor, certo? Então, eu vou passar para vocês agora 5 técnicas que são super apuradas, né, do mundo da gastronomia. A primeira delas, eu acho que quando a gente... Eu já até coloquei ela primeiro, porque quando a gente imagina assim, vamos usar bebidas na comida, a primeira técnica que vem é flambar, né? Opa, aqui acabou indo uma outra técnica, antes a gente fala dela daqui a pouco, então eu volto para vocês. A primeira técnica que a gente pensa é flambagem, né? O que é flambar? Por que isso é tão importante? Por que é tão legal fazer isso? Bom, primeiro que é um espetáculo. Quando você atia fogo em uma panela e essa chama sobe, todo mundo vê, todo mundo se encanta. Mas não é só um show pirotécnico, né? A flambagem é usada para dar sabor, para dar um toquezinho defumado, porque queima a superfície do alimento. Ela faz com que parte do álcool que você colocou diminua, então a concentração de sabor aumenta. É muito bacana flambar. Só que essa é uma técnica francesa. É uma técnica que vem de fora. Então, consequentemente, vem com conhaque. E fica maravilhoso. Mas, galera, quando você muda isso e começa a fazer pratos flambados com produtos da sua região, você alcança realmente a gastronomia. Por quê? Porque faz todo sentido. Aqui eu tenho 2 pratos para contar para vocês que deram muito certo. Bom, primeiro é uma massa, é um penne, tá? Com pinhões e tiras de filé mignon flambadas com cachaça.
Essa cachaça que eu usei é em madeira de jaqueira. É incrível como a madeira gera um sabor adocicado no final, como combina com o pinhão, como o filé mignon se carameliza, a reação de Maillard, nossa, professor, que coisa difícil de falar. Mas aquele cheirinho, aquela caramelização, fica incrível. E do lado, a gente tem o quê? Um filé de salmão, com maçã verde, que foi flambado com canela sassafrás. Espetacular também. Então, a gente tira o produto ao qual que deu origem à técnica, né, de flambagem, que é o conhaque, o armagnac, o rum, e a gente passa a usar cachaça. Por que não? A gente tem tudo para isso. Né? Uma outra técnica ainda que eu posso falar para vocês que é bem legal, é um nome estranho, né? Deglaçar. O que é deglaçagem? Sabe quando você frita alguma coisa e aquilo gruda na panela? Que nem está na foto. Cria aquela casquinha na panela e tudo mais. Depois a gente tira aquilo, tira o bife ou tira o legume que a gente queimou, que a gente deu aquela seladinha ou aquela refogada. Tô falando, minha boca tá enchendo d'água. E aí vai ficando como? Vai ficando aquele grudadinho. E aí a gente coloca um meio líquido. A gente coloca ou um vinho, ou a gente coloca um conhaque, ou a gente coloca um rum, para soltar aquele grudadinho. Aquele grudadinho é sabor puro. Isso é deglaçar. Tá? E é um processo muito, muito fácil de fazer. E por que não fazer com cachaça? Você não precisa usar cachaça pura. Geralmente as pessoas deglaçam com água. Coloca 10% de cachaça. Você quer ver como todo mundo conhece? Eu vou fazer uma pergunta. Responde para você mesmo. Lembra da carne de panela que a avó fazia pingando água? Ou da costelinha que ela fazia na panela de pressão, ia pingando água, pingando água. Por que aquele prato ficava assim, tão gostoso, tão cremoso, tão dourado? Sabe por quê? Porque cada vez que a água secava e ela pingava a carne, ela deglaçava. Agora imagina você sabendo disso e tentando puxar lá a receita da sua família de carne de panela pingando água, e na costelinha suína ou na carne de panela, você coloca 10% de cachaça nessa preparação. Use um carvalho. Mamburana. Vocês vão ver sabor, complexidade, aroma. Na finalização desse prato, ele vai estar ainda mais aromático, mais saboroso. Certo? Então, são técnicas que às vezes a gente não sabe o nome, mas que a gente pode usar, que pode usar muito bem. Tá bom? Terceira dica, marinada. Quem nunca marinou as coisas, né? Vamos marinar aqui um frango. Geralmente a gente faz frango mesmo, né? De um dia para o outro e tudo mais. Mas olha só, marinada não tem só a função de saborizar. Tem a função também do pré-cozimento, tem a função da quebra de alguns aminoácidos da carne. E isso faz com que a carne fique, às vezes, mais molinha, às vezes mais durinha, mas fique melhor de maneira geral. Agora eu vejo marinada com vinho branco, que fica muito bom. Eu vejo marinada com toques de rum. E por que não marinada com uma maravilhosa cachaça no tonel de amendoim, conferindo toda a acidez. Quer dizer, baixa acidez, né? Mas a acidez da bebida de maneira geral. Muito bom. Misturem isso. Misturem isso com outros toques. Gente, é espetacular. E de que maneira você pode apresentar isso? O céu é o limite. A mesma asinha de frango que você vai fazer no churrasco, ou que você vai fazer um buffalo wings, ou que você vai fazer qualquer preparação. Gente, é simples. Uma asinha de frango marinada de um dia para o outro, para você fazer no molho barbecue, só colocando o molho barbecue depois dela frita ou assada, né, numa porçãozinha. Aliás, esse molho barbecue aqui, ó, também leva um toque de cachaça. Depois eu explico para vocês como, se vocês quiserem, né? Óbvio, se alguma pergunta aí a gente responde. E aqui do lado também eu tenho uma outra possibilidade, que é o pré-cozimento. Aqui a gente tem um ceviche de mix de cogumelo. Isso é um prato vegetariano. É um ceviche de cogumelo e esses cogumelos eles ficaram imersos no suco de limão e na cachaça. Tá? Uma cachaça de coluna, uma cachaça simples,
Minimalista, dá para fazer com uma cachaça melhor. Lógico, quanto melhor a cachaça, melhor a preparação. E isso me leva a falar outra coisa para vocês dentro das técnicas. Que cachaça que eu uso? Dê preferência àquela que você gosta de beber. A cachaça que você cozinha tem que ser tão boa quanto a que você bebe. Não é? É como vinho para cozinhar. Que vinho se usa para cozinhar? Para a mesa, o melhor. Para a cozinha, o pior? Não, é igual. Né? É igual. Então, assim, caprichem na cachaça também na hora de colocar na panela, você vai se surpreender. Esse ceviche de mix de cogumelo, se não me falha a memória, é cabriúva que eu usei. Eu usei uma cachaça cabriúva junto com limão cravo, né, que é o limão caipira, limão cravo, shimeji, shiitake, cebola roxa, leite de coco e castanha de caju, também tinha amendoim, castanha de caju, pimentão amarelo, ficou realmente assim, ficou incrível, ficou muito bom. Tá? Fica um convite para vocês fazerem aí, certo? Uma outra dicasinha aí que a gente pode falar essa eu gosto muito, que é a emulsão. Quando a gente fala em emulsão, é simples, vocês nunca mais vão esquecer. Água e óleo não se misturam. Emulsionar é exatamente isso, é tornar uma pasta a partir disso. Quando a gente fala em maionese, a gente está emulsionando. Né? É tentar deixar, mesmo que por um período pequeno de tempo, isso misturado, para provocar sabores e texturas diferentes. E como a cachaça entra bem aí. Eu fiz uma emulsão, vou mostrar para vocês agora. É essa que está do lado esquerdo, até não sei se aparece para vocês do lado esquerdo. Esse prato é um prato muito simples, agora é uma outra pegada, né? Você vê que é um prato um pouquinho mais conceitual, uma pegada diferente, mas pega esse conceito e arrasta para você para o dia a dia. Aqui tem 1000 folhas de batata, com uma emulsão de cachaça de jambu e nibs de cacau, ambos da Ilha do Combu, em Belém do Pará. Isso foi uma brincadeira que a gente fez e deu super certo. Essa mistura do cacau com a cachaça de jambu ficou simplesmente assim, uma coisa inacreditável. E é um molho salgado. É um molho salgado. O cacau ele pode entrar salgado. Então, a gastronomia é essa coisa louca. Quando a gente fala de emulsionar, se você olhar o outro prato, é um presunto serrano, com pão de cúrcuma, tem alguns queijos, acho que, se não me engano, são queijos queijos mineiros, eu não vou cometer o equívoco depois de falar e não ser, mas, enfim. E esse creme que você está vendo embaixo é melaço de cana emulsionado com cachaça, é uma cachaça tradicional não, uma cachaça nova, é uma cachaça que reúne 7 madeiras. Então, a Zoraida eu sei que sabe qual é que eu estou falando aí, posso falar, mas eu tenho certeza que ela já sabe qual é. É esse melaço de cana com uma cachaça de 7 madeiras que entrou como um molho para complementar esse presunto serrano, para complementar esses queijos, e, gente, ficou extraordinário. Olha que coisa difícil de fazer. Não tem melaço de cana, pega mel. Pega mel e uma canela sassafrás, mel e uma amburana. Mistura. Faz a sua salada e coloca por cima. Usem cachaça dentro da panela, não tem problema algum. Aliás, tem a solução. Né? Mas a maioria de nós, quando pensa em cachaça para colocar na panela, pensa em temperar. A gente pode também. A gente pode e a gente deve temperar. Tá? Só que quando a gente fala temperar, a gente às vezes não pega bem. Falar de gastronomia agora, a gente não pega bem o que é temperar. Pessoal, temperar é misturar, é mesclar, é combinar, fortalecer, robustecer, avigorar, preparar, condimentar, estou lendo mesmo, é cola. E dá sabor. Dá sabor. E eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguma bebida que tenha mais sabor do que cachaça? De que tenha mais mistura? Às vezes mistura histórica, às vezes mistura de madeiras, mistura de povos. Você conhece alguma bebida que tenha mais mescla do que essa nossa? Que combine tão bem?
Tanto que a gente tem quantas madeiras? Pouca, né? Uma ou duas. Então, combinação é o forte da cachaça. Força é o forte da cachaça, mas não a força alcoólica. A força de sabor, a força de potência. Robusta, vigorosa, né? Isso é cachaça. Então, por que não usar ela? E aqui eu trouxe pratos mais diferentes para falar para vocês. Nós estamos aí, meio de setembro. Natal daqui a pouco está aí. Muda um pouco o seu pernil. Faz ele na cachaça. Faz um marinado, tempera ele com cachaça. Né? Então, é extremamente possível você fazer isso. Aqui a gente tem uns pernils, um festival de pernil, na verdade tem uma paleta de cordeiro, tem um pernil, tem peru, tem cordeiro também, enfim. Mas o importante é você saber que a cachaça ela cabe muito bem aí, em forma de pasta, em forma de pesto, em forma de tempero mesmo, tá? Sendo veículo de tempero. Em vez de fazer salmoura para temperar com sal, faz com cachaça. Faz muito mais sentido para mim agregar mais sabor, mais tempero. Vai puxar um risoto, como está na foto ao lado. Esse aqui é um risoto de cogumelos com uma panceta temperada com jequitibá rosa. Você vê que eu sei, eu fiz e eu sei o que é. É jequitibá rosa. E jequitibá rosa, ela tem uma característica incrível. Vai bem com açúcar. Vai bem com caramelizações. Jequitibá rosa é perfeito para você fazer uma trufa de chocolate. Porque eu tenho um gap de formação, eu não confeito, eu não trabalho com doces, né? Eu só trabalho com salgados. Então, quando eu vou fazer algum tipo de doce, eu pego pelo minimalismo. Mas não esqueço do sabor. Por exemplo, um mousse de capim santo, que é extremamente simples de fazer. Sei que tem gente que gosta de receita, mas eu não estou passando receita. Eu estou passando conceito. Porque se eu passar uma receita para vocês aqui, pode ser que não fique tão bom. Pode ser que a sua seja melhor que a minha. Então, pegue a técnica. Fazer um mousse extremamente simples, né? Um mousse de capim santos, por exemplo, essa eu vou dar uma receitinha, vou quebrar o protocolo, vai. Gelatina incolor, bate o capim santo com água mesmo, água de boa qualidade, bate o capim santo, coa, coloca a gelatina incolor, uma colher de cachaça, pronto, leva para a geladeira, açúcar, leite condensado, o que vocês quiserem para dar dulçor. E depois faz uma calda. O importante para mim é a calda. O importante é a calda de jabuticaba ou de amora. Sabe com o quê? Um açúcar e jequitibá rosa. Vai ser uma experiência que os seus convidados não vão esquecer. E não vão esquecer mesmo. Então, pessoal, cozinhar com cachaça antes que tudo histórico, antes de tudo fácil, é democrático, porque é uma bebida que você consegue, mesmo da melhor qualidade, a preços acessíveis. A gente sabe disso. Se a gente pegar hoje, é uma cachaça excepcional que você vai encontrar no Cachaça Trade Fair, entra nos estandes, você não vai acreditar o que você encontra pelo valor que você encontra. Você fala assim, não, não é que é justo, é barato. Então, assim, e o que você usa? É ínfimo, né? Eu uso um pouco mais, porque daí eu vou cozinhando e também vou bebendo, né? Aí acaba gastando um pouco mais, fica um pouco mais oneroso a brincadeira. Mas, né, de maneira geral, não se gasta tanto assim. E aí, pessoal, eu quero encerrar. Eu espero que vocês tenham entendido que a minha função aqui não é ensinar vocês a cozinhar com cachaça, é destravar. É mostrar para vocês simplesmente que é possível. Que cada prato que eu mostrei aqui foi feito realmente. E que você também pode fazer o seu. E que você também pode temperar, pode marinar, pode deglaçar, pode flambar. Cuidado para não queimar os pelos do braço. Mas pode flambar sim, né? E pode fazer isso de uma maneira muito simples. E agora eu encerro fazendo uma provocação para vocês. E é uma provocação mesmo. Meus amigos, quem está me assistindo, nós somos um país muito plural. Cada um de nós vai almoçar e jantar coisas diferentes nesse fim de semana. Mas tenho certeza que a maioria vai ter o privilégio de estar com as pessoas que amam, fazendo o que gostam.
E é esse o melhor momento para você colocar cachaça nas suas preparações. Tem gente que vai fazer churrasco, eu sei. Tem gente que vai fazer feijoada. Tem gente que vai fazer pastel. Enfim, tem gente que vai fazer baião de dois. Tem gente que vai fazer cassoulet. Tem gente, enfim. Eu posso falar 1 milhão de pratos aqui. Sabe o que todos esses pratos têm em comum? Eles têm um acompanhamento em comum. Um acompanhamento que apesar de ser um molho, as pessoas chamam de salada. Mas é uma salada que acompanha praticamente todos esses pratos. E que com certeza vai estar na mesa de muita gente que está me assistindo agora. Esse prato, obviamente, vocês já descobriram qual é? Já descobriram? Começa com vi, termina com nagrete. Exatamente. Esse prato tá na mesa do fim de semana, com certeza, ou no churrasco, ou na feijoada, ou no pastel, em algum momento ele vai estar. E a minha provocação é a seguinte: eu quero que vocês mudem a culinária de vocês para a gastronomia com apenas uma colher. Uma colher. A minha provocação é essa. Ao invés de fazer o seu vinagrete, faça um cachaça-obrete. Com uma colher da sua cachaça preferida, finalize o seu vinagrete com cachaça. Uma colher. Você vai pegar, depois de tudo pronto, e vai colocar uma colher de cachaça. Depois, se você puder, me conta como foi. O aroma que desprende é uma coisa inacreditável. Uma colher de cachaça. Tibério, como sempre, uma delícia, né? Eu me diverti aqui do lado, vou te falar. Acho que hoje foi uma delícia mesmo, né? Aqui vou fazer uma outra provocação. Quem está escutando a gente, eu vou fazer o Cachaça Gretchen, como você falou aí, e postar no Instagram. E para gente, quem fizer, postar e marcar o Cachaça Trade Fair, para a gente ver quem que fez. E quem fizer isso, depois a gente manda um convite para o Congresso gratuitamente, para quem fizer para participar do Congresso lá em maio. Mas tem que tirar uma foto da cachaça que colocou, do vinagrete, trocando o vinagre pela cachaça, e postar no Instagram do Cachaça Trade Fair. Então, eu termino aqui agradecendo mais uma vez ao professor Tibério, ao SENAC, que nos prestigia com esse acordo, com essa parceria. Eu agradeço às pessoas que nos assistiram aí nessa sexta-feira. Convido a participar agora no dia 30, que a gente tem aí uma palestra com o colega, o Pedro, que vai nos brindar com uma outra palestra. E espero todos na feira no mês de maio. Quem quiser participar da feira online, é só entrar no site cachaçatradefair.com.br ou na winetradefair.com.br. Lá tem boas dicas, consegue rever todas as palestras que já foram ministradas e agendar as próximas que já estão programadas para o mês de outubro. Tibério, mais uma vez, muito obrigada pela palestra, foi ótima. Vou usar nas minhas poucas receitas que eu tenho, vou trocar aí onde for possível a cachaça e depois conto para ti como foram os resultados. Eu me despeço aqui de todos, agradeço a todos que participaram essa noite. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.